Olá, eu sou o Michel Falconieri E eu, Renato Falconieri. e nós somos o Casal Cristão. Olá, irmãos, graça e paz, né? Estamos aqui retomando os nossos vídeos e a ideia era voltarmos em janeiro, mas não deu. Mas graças a Deus a gente pôde agora voltar a fazer os vídeos para vocês, a voltar a propagar a palavra de Deus, que é tão importante. E hoje nós vamos retomar com um personagem bíblico que nós achamos bem importante. Ele tem vários pontos a nós abordarmos. Nós não vamos ler, né, os capítulos, porque se a gente for ler o livro inteiro, demora bastante. Tem muita questão também simbólica que a gente também não vai abordar muito. O personagem de hoje é o Daniel, né? Então, antes de começarmos, a gente quer agradecer a vocês por se inscrever no nosso canal, por participar, e que a gente possa, nesse ano de 2021, voltar a levar a palavra de Deus e a espalhar a palavra de Deus, porque o mundo precisa disso, né? E que a gente possa cada vez mais orar uns pelos outros também, em questão da saúde, dessa pandemia ainda. Então vamos fazer uma pequena oração antes da gente começar o nosso personagem bíblico de hoje. Senhor meu Deus, te agradecemos por mais esse momento, Pai. Podemos retomar a fazer os nossos vídeos, que várias pessoas possam ser alcançadas, Pai, com esses vídeos. Que o Senhor abençoe cada pessoa que assiste, que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra, que o Senhor proteja cada um de nós, a nossa saúde, nossos familiares, e esteja conosco em mais esse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Olá, meus amados irmãos, estamos muito felizes em podermos retomar aqui os vídeos do nosso canal aqui, Casal Cristão. Espero que vocês tenham sentido saudade da gente, tá? A gente também estava com saudade de fazer os nossos vídeos aqui, pregar a palavra, tá? E nós estamos aqui retomando com aquela série dos personagens bíblicos. Estamos bolando aí uma nova série para apresentar aqui no canal. A última série apresentada foi a série sobre o Natal verdadeiro. Então estamos retomando aqui com os personagens bíblicos e nós vamos falar hoje de Daniel, que sabemos que é um personagem extremamente importante nos ditos da Bíblia, tá? A começar, nós deveríamos começar pelo nome dele, que significa Daniel, que quer dizer Deus é meu juiz, tá? E o nome dele ele tem extrema importância e ligação com o título do livro dele na Bíblia, com o tema, na verdade, do livro dele na Bíblia, tá? Ele é o autor do livro de Daniel. Acredita que ele tenha terminado aí o livro por volta de 530 a.C. E tanto Daniel como seus amigos, quando crianças, eles foram, por serem leais a Deus, Deus meio que retribuiu a eles, dando uma sabedoria muito especial, a ponto deles alcançarem postos importantes no governo da Babilônia, tá? Então o primeiro ponto que eu gostaria de retomar, após essa breve introdução, é falar sobre a adoração de Daniel e os seus amigos com relação a Deus, tá? Desde crianças eles já eram leais a Deus, tá? Então, assim que eles chegam na Babilônia, assim que eles são levados cativos para a Babilônia, assim como Nabucodonosor levou tanto os cativos de Judá como os utensílios da casa de Deus, uma das primeiras coisas que é atribuídas a eles é justamente a mudança do nome e a mudança na alimentação deles, certo? Então, essa mudança de nome é porque a Babilônia, os caldeus, na verdade, eles queriam que eles tivessem o nome babilônico. Então, os nomes deles, eles são mudados automaticamente. Assim que eles são separados para assistirem diante do rei, ou seja, auxiliarem, procurarem sobre a cultura e sobre os deuses da Babilônia, eles são separados e os seus nomes são alterados. Então por aí nós temos a primeira aprovação a respeito de Daniel e seus amigos. Por quê? Porque você tira pelo nome dele, Daniel, que quer dizer Deus é o meu juiz. E a primeira coisa que acontece com ele quando ele chega lá na Babilônia é ter o seu nome trocado para Beltesazar, tá?
Eu não tenho aqui o significado desse nome babilônico, mas sabemos que todos esses nomes eram justamente para adoração aos deuses da Babilônia, que assim como a Assíria e outras nações, eram nações muito pagãs. Tá bom? Eu vou passar a palavra aqui para minha esposa para ela falar um pouco mais sobre outras mudanças que aconteceram com esses jovens personagens de hoje. É verdade. Como o Michel falou, uma das provações foi essa questão da mudança de nome e a outra foi a alimentação. Lá em Daniel 1, de 8 a 16, que eu não vou ler tudo, eu só vou ler um trechinho aqui para vocês, que diz assim: Daniel, contudo, versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Ou seja, ali o homem estava com medo do rei, só que aí Daniel pediu uma experiência de 10 dias, né? Pediu para ele para que fosse alimentado apenas com vegetais e que ele não comeria nada que aquelas pessoas comiam, porque eram ofertas também a deuses pagãos. E ele não queria de forma nenhuma, né, idolatria a nenhum outro deus, apenas a Deus, o Deus verdadeiro. Então ele pediu aí esses 10 dias de experiência e aí o rapaz ficou com medo dele parecer, né, menos saudável que os outros, e passados os 10 dias se percebeu que eles estavam aparentando estar muito mais saudáveis do que os outros. Ou seja, além de ter essa provação aí, né, que todos nós, como cristãos, temos nossas provações, eles tiveram essa provação de passar aí por esse período sem comer aqueles alimentos que eram oferecidos a deuses, ou seja, ele foi fiel a Deus nesse período e por conta disso Deus o honrou, né? E também a gente vê, também além da provação, que nós tomamos como exemplo esse trecho de Daniel em questão à alimentação, né? Os adventistas, nós temos, assim, não querendo ser melhor do que ninguém, a gente nunca vai falar nesse sentido, mas a igreja adventista, ela se preocupa muito com a saúde, em questão de você verificar o que é bom para o seu corpo, o que não é, porque são coisas que estão na Bíblia, né? Como carne de porco, por exemplo, refrigerante, o uso demasiado de açúcar, uso de gordura, fritura, enfim. Então, nesse trecho de Daniel, né, de Daniel 1, do 8 ao 16, também nos mostra que nós devemos, como cristãos, nos atentar àquilo que nós consumimos. Então, além do fato da provação, tem também a questão da alimentação, que nós devemos sempre buscar melhorar, né? Além de tudo, para honrar a Deus, mas também pela nossa saúde. Então, são esses dois pontinhos em relação a Daniel 1, de 8 a 16. Exatamente. Se vocês não têm uma ideia de como é importante a alimentação na vida do ser humano, nós fizemos uma série sobre os 8 remédios naturais, que está aqui no nosso canal. Dá uma olhadinha lá na playlist a respeito dessa série, dos 8 remédios naturais. E aí você pesquisa um pouco mais a fundo a respeito dessa questão. Tá? A alimentação saudável, ela é extremamente importante. Eu não vou entrar aqui nesse mérito, mas Daniel, naquela época, ele já tinha ciência de tudo que Deus havia deixado para nós, para nos alimentarmos. E Daniel e os seus amigos, eles não quiseram de forma alguma se contaminar com aquela comida que, além de ser oferecida para eles, também eram oferecidos aos deuses da Babilônia. Então Daniel quis abster-se não só daquilo ali, mas também do vinho, tá? Então, passando aqui no contexto histórico de Daniel, nós temos uma outra passagem extremamente importante, onde Daniel, ele mais uma vez, ele é provado, que é quando Nabucodonosor tem um sonho, e aí ele não consegue com que os magos da Babilônia conseguissem interpretar, e além de interpretar, Nabucodonosor chegou ao extremo de que queria
que os magos lhe expusessem o sonho que ele teve e, além disso, a interpretação. Algo desse tipo só poderia ser determinado por Deus, tá? Então Nabucodonosor deu um prazo para que todos fossem mortos se não mostrassem a ele o sonho que ele teve e a interpretação. Então Daniel, junto com os seus amigos, oraram a Deus, e aí Deus concedeu a Daniel esse dom que foi a revelação do sonho e também a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Como eu falei aqui meio que na sinopse do que a gente iria falar, Deus abençoou grandemente Daniel e os seus amigos desde criança com uma sabedoria muito especial, tanto que eles foram levados cativos ainda jovens, né? E aí Deus ele ofertou a Daniel e aos seus amigos esses dons espirituais muito especiais. Então Deus revelou a Daniel o sonho de Nabucodonosor, assim como a interpretação. Todos nós sabemos aqui no Daniel capítulo 2 que ele fala para Nabucodonosor o sonho inteiro que Nabucodonosor teve e também a interpretação do sonho, tá? E aí Nabucodonosor quer engrandecer Daniel, e Daniel, mais uma vez, ele engrandece a Deus, porque ele diz que esse tipo de coisa só Deus poderia revelar, tanto o sonho como a interpretação. Qualquer coisa desse tipo só Deus poderia demonstrar para ele, tá? E aí o que é que aconteceu? Nabucodonosor encheu Daniel de riquezas, tornou ele próspero e colocou ele como um principal ao lado de Nabucodonosor, como um conselheiro bastante especial. Afinal, ele era a pessoa que era mais inteligente a respeito da cultura, do Deus, de tudo, tá? Adiante, mesmo com os amigos também recebendo esses dons espirituais especiais, Daniel foi o que teve mais sabedoria, tá? Então vamos passar para o próximo tópico a respeito de Daniel. Bom, vamos agora falar um pouquinho do capítulo 3. Como sempre, eu não vou ler tudo, né? Ele tem 30 versos, então, em resumo, o que a gente pode abordar em relação ao capítulo 3? Fala da imagem de ouro que Nabucodonosor construiu para adoração. Mais uma vez a questão aí de idolatria forte, né? A outros deuses. Então, mais uma vez, Daniel ali, ele foi provado junto com seus amigos, como o Michel falou, que mudaram de nome. E o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, lá no versículo 1, né? De 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. Gigante. Exatamente, de ouro, né? E aí pediu para que fosse dada a ordem de que todas as vezes que ouvissem a trombeta tocar, as pessoas se prostrassem diante da imagem e adorassem aquela imagem. Então, da idolatria. Então, os amigos, né, de Daniel não se recusaram a se prostrar diante dessa imagem, né? Como nós sabemos que essa questão de idolatria até os dias atuais existe muito forte, né? Com todo o carinho que nós temos às pessoas de outras religiões, mas principalmente o catolicismo tem muita adoração à imagem, né, de santos e tudo mais. Então, assim, se a gente for se aprofundar nessa questão, é bastante assunto, então a gente não vai adentrar nisso. Mas, com todo o respeito que a gente pode ter por vocês, essa questão de idolatria é muito forte e a gente tem que entender que a adoração é somente a Deus, tá bom? Então, aqui fala que eles se recusaram, então Nabucodonosor ficou irado e havia uma fornalha e já era quentíssima, mas aí ele disse que era para esquentar 7 vezes mais. Então, assim, foram jogados lá dentro, né? E tem todo um contexto dessa questão também da punição de Nabucodonosor ter feito isso como uma forma também de dizer assim, não, a obediência tem que ser a mim e não a Deus. E aquela raiva, sabe, de que ele não pode ser maior que Deus.
Então ele via isso ali nos amigos de Daniel e a raiva que tinha fez ele botar 7 vezes mais quente. E aí, quando eles estavam lá, foi visto como se fosse uma quarta pessoa, né? E nisso nós entendemos e sabemos que ali era Jesus ao lado deles, né? Ao lado da provação, e o que nós também entendemos nesse quesito, de que em qualquer provação que nós passamos, Deus ele está ao nosso lado, né? Jesus ele está ao nosso lado. Jesus ele veio a essa terra para nos salvar e sabemos que ele seria nosso consolador, né? E mesmo que ele tenha ressuscitado, nós sabemos que ele ainda, a presença dele conosco é sempre. Então não importa a provação que você está passando, Jesus ele está ao seu lado. Então, depois que eles saíram, Nabucodonosor viu uma quarta pessoa que era Jesus, e aí disse para abrir, né, para eles saírem de lá. E o milagre, né, de que nem o cheiro sequer da fumaça tinha neles, nenhum cabelo chamuscado, nenhuma roupa queimada, nada. Eles estavam intactos. Amém. Da mesma forma que entraram, saíram. Então, a única coisa que acaba acontecendo assim, em questão da entrada e da saída deles ser diferente, é que a fé provavelmente estava bem maior, entendeu? Porque a partir do momento que a gente decide honrar a Deus numa provação, e a gente passa por essa provação ileso e sai ileso, não tem como você permanecer com a mesma fé. A sua fé vai aumentar. Então, se a gente puder dizer que eles entraram e saíram da mesma forma, eu vou até corrigir. Eles entraram fiéis, né, e com fé, e saíram com mais fé e mais fiéis ainda. Amém. Então, aí no verso 28, Nabucodonosor ele diz, né? Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele e desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida e prestar culto e adorar a outro Deus. A adorar outro Deus, né? Não fosse o seu próprio Deus. Ou seja, eles se recusaram a adorar qualquer outro Deus. Aí no verso 29 diz: Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação, língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então, para um rei que era tão voltado à idolatria, em questão de alimentação, como a gente falou aqui, e em questão de adoração a outros deuses, eles fizeram ali um evangelho top, né? Porque para uma pessoa dizer isso, dizer que nenhum outro Deus faz algo desse tipo, só realmente o Espírito Santo tocando nessa pessoa, né? Então ali ele mostrou que ele entendeu que tudo que ele fazia não tinha sentido, né? Que o único Deus que poderia livrar dessa forma seria o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E outro ponto também para eu fechar aqui é a questão da gente entregar a nossa vida por Deus. Será que nós seríamos capazes de ir para uma fornalha por conta de Deus? Eu sei que falar é muito fácil, mas a prática é que vai cobrar de nós. A gente pode falar bonito quanto for, mas a questão da prática do que a gente vive é diferente. Então que a gente também possa refletir um pouco nesse aspecto, né? De morrer por Deus. Como na própria palavra fala, né? Morrer para ele é lucro. Como é que fala? Morrer em Deus é lucro. Pronto, então eu acho que se a gente também pensar um pouquinho nesse aspecto, tem muita lição aí para ser tirada. Exatamente, amém. Do mesmo jeito que Deus poderia não ter livrado aqueles amigos de Daniel daquela fornalha. Tanto que eu acho incrível a resposta que eles dão a Nabucodonosor, quando Nabucodonosor pergunta assim: qual é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? E aí eles respondem a Nabucodonosor: ó rei, desculpe, mas com relação a isso, a gente não tem que te responder. Mas fica ciente. Aí ele diz aqui, verso 18: se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Amém? Você já imaginou alguém rilhando os dentes de ódio?
Provavelmente foi essa mesma sensação, essa mesma atitude que Nabucodonosor teve diante de uma resposta desses amigos de Daniel quanto à adoração daquela imagem de ouro. Tá? Vamos passar aqui adiante dessa questão. Renato explicou muito bem. Logo depois disso aqui tem a questão da loucura de Nabucodonosor, tá? Que ele mais uma vez teve um sonho, mesmo diante disso tudo que ele tinha visto na fornalha, ele ainda assim, mesmo ele tendo visto o que Daniel fez, na verdade o que Deus fez através de Daniel, né? A revelação do sonho e também a interpretação, veio isso da fornalha, ele se sentiu maravilhado, mas ainda assim ele se exaltou de tal maneira a querer mais uma vez essa questão da idolatria, a crescer, a querer se tornar um Deus. E aí ele teve mais um sonho a respeito de seu destino, e Daniel, Deus através de Daniel revelou a Nabucodonosor esse sonho em que ele passaria 7 tempos como um animal, certo? E aí, depois desses acontecimentos, Nabucodonosor tem aqui no capítulo 4, ele fala sobre a exaltação de Deus, quando ele finalmente entende a grandiosidade de Deus, que nós somos nada diante de Deus e que Deus dá o reino a quem quer, que ele faz o que ele quiser com quem quer. Ele abate a pessoa e ele também exalta. E aí foi o que ele fez com Nabucodonosor. Tá bom? Então eu passei bem superficial, porque não estamos falando de Nabucodonosor, estamos falando de Daniel. Então falamos um pouco aí dos amigos dele, porque eles também eram fiéis a Deus. E aí Deus usa mais uma vez Daniel, e dessa vez ele usa contra Belsazar, que era o neto de Nabucodonosor, que estava dando uma festa lá para os seus amigos, seus compatriotas, também algumas meretrizes e concubinas, e ele estava utilizando os utensílios da casa de Deus que Nabucodonosor trouxe de Israel, e ele estava dando naquela festa, usando naquela festa para se embebedar e embebedar aquelas pessoas ao redor. Então aparece uma mão, vocês sabem, se vocês leram aqui o capítulo 5 de Daniel, fala da escritura na parede em que a mão aparece, ela escreve 4 palavras, tá? E aí, diante de ninguém conseguir descobrir o que era, a ex-mulher de Nabucodonosor, a viúva, né? No caso a avó de Belsazar, fala que Daniel, que existe um homem no reino que foi usado por Deus, e aí Belsazar traz Daniel, e mais uma vez Daniel é usado por Deus, sempre para exaltar e engrandecer o nome de Deus, tá? Logo após isso, nós sabemos sabemos que naquela mesma noite, provavelmente, houve a invasão aí dos Medos e dos persas aí a Babilônia, e aí quem passou a reinar foi o rei Dario, tá? Sabemos que ele era um rei Medo. E aí o que acontece? Alguns historiadores falam que ele era muito orgulhoso, muito cheio de pompa. E aí o que acontece? Diante do reinado dele, poucas coisas são escritas aqui. O que acontece é que alguns daqueles sátrapas e governadores que existiam ali, com inveja de Daniel, por ver que Daniel sempre orava ao seu Deus, todos os dias ele orava 3 vezes ao dia, então eles propuseram algo a Dario, para que Dario fizesse um decreto em que no espaço de 30 dias nenhuma petição seria feita a outro Deus, senão ao próprio Dario. Ou seja, a questão da idolatria aqui, ela grita cada vez mais forte. Mas aí Daniel, ele não se abala com esse decreto que Dario promove. Tanto que Daniel também era um conselheiro de Dario, visto essa autoridade e a sabedoria de Daniel diante do reino de Nabucodonosor e também de Belsazar. E aí Dario, com todo aquele orgulho, promove aquele decreto e chega aos ouvidos de Daniel, mas Daniel ele não liga.
Daniel não liga para aquele decreto. Ele não vai deixar de orar ao Deus dele. A mesma coisa que aqueles amigos dele fizeram com relação à idolatria de Nabucodonosor e se recusaram a se prostrar diante daquela imagem de ouro. Daniel também resolveu ser fiel a Deus até o fim. Porque o decreto dizia que se uma petição fosse feita a um outro Deus, aquela pessoa seria jogada na cova dos leões. E Daniel, sem ter medo de absolutamente nada, ele continuou a orar 3 vezes ao dia. Então, sabemos que aquilo ali foi tudo uma artimanha, né, daqueles sátrapas e governadores e conselheiros também. E eles falaram para Dario, e Dario ele ficou extremamente sentido porque ele queria livrar Daniel. Ele gostava de Daniel. Daniel era um ótimo conselheiro. Daniel era um ungido de Deus. E aí ele quis livrar Daniel. E Daniel foi e falou a Dario que ele ficasse calmo, que se fosse da vontade de Deus, ele seria salvo. Tá? E aí Dario ficou naquela agonia, ficou lá a noite toda praticamente sem dormir. E quando foi no dia seguinte, ele mandou com que tirassem a pedra da cova para ver se Daniel estava vivo ou não. E aí ele escuta a voz de Daniel quando Daniel diz: eu estou aqui, rei. Deus fechou a boca dos leões. Glória a Deus. Você vê a confiança em que Daniel tinha em Deus. Independente se Deus quisesse livrar Daniel ou não. Assim como Deus também, se não quisesse livrar os amigos de Daniel, ele também teria feito a mesma coisa. E Deus usou mais uma vez de misericórdia para com Daniel. Passando disso, meus irmãos, capítulo 8, 9 e 10 fala a respeito das profecias. Nós sabemos que o livro de Daniel é um livro profético e que ele tem uma ligação íntima com o livro de Apocalipse. Tá? Sabemos também que essas profecias, tanto as profecias das 70 semanas, das 2.300 tardes e manhãs, a das 70 semanas e fala daí da vinda do Messias, as 2.300 tardes e manhãs e aí a purificação do santuário celeste. Nós não vamos entrar no mérito de profecias, porque sabemos que as profecias elas demandam outro vídeo mais específico, porque tem muito simbolismo, exerce muita leitura, então nós não vamos falar das profecias. Mas o que eu quero falar desse ponto das profecias é algo extremamente importante. No capítulo 8, nós sabemos que existem as profecias messiânicas a respeito da vinda de Jesus, da purificação do santuário celestial. Sabemos que no capítulo 9, Daniel intercede pelo povo dele a respeito dessa oração, por conta da profecia que ele viu. Tá? Sabemos que as coisas que ele viu foram extremamente fortes, tanto que ele ficou atônito em alguns momentos, ele ficou prostrado no chão em alguns momentos, a ponto de não conseguir se levantar. Ele passou vários e vários dias pensando a respeito daquelas profecias, o que significariam, né, o significado daquelas visões. E aí nós sabemos que ele ora para o povo, para Deus, a respeito do povo dele, porque o povo não estava preparado para o que vinha. Tá? Então nós vemos aí a intercessão, mais uma vez, sobre o orar pelo próximo, que é extremamente importante. E Daniel sabia disso, e ele foi de uma humildade tremenda, que ele se sentiu na obrigação de orar pelo povo, porque as coisas que ele viu naquela profecia deixou ele em choque, deixou ele atônito. Tá? E nós sabemos que no capítulo 10, Deus consola Daniel quando manda um anjo para falar com ele. Diante daquela oração, o anjo chega para conversar com Daniel e diz: Daniel, não se preocupe, que desde o momento em que você se empenhou a orar pelo povo, Deus me mandou para te revelar essas coisas que viste, essas coisas que sonhaste, porque és um homem muito amado. E eu gosto muito dessa expressão. Ele foi tão fiel a Deus
que Deus mandou um anjo para revelar a ele as profecias, e ainda ele podia só revelar as profecias, mas ele mandou um anjo dizer que ele não se preocupasse porque ele era uma pessoa muito amada. E eu acho essa passagem linda, eu gosto muito de ler, sempre que eu leio Daniel, eu leio muito essa passagem, porque eu fico com uma certa pontinha de inveja em um amor tão declarado. A gente sabe que, claro, Deus amou o mundo de tal maneira, está lá escrito em João, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós sabemos do amor de Deus, nós sabemos do amor de Jesus, nós sentimos o amor, mas aquilo ali de um anjo chegar para ele diretamente e dizer que ele era uma pessoa muito amada, aquilo ali com certeza deve ter sido de grande valia para ele. E para finalizar, Deus ainda dá essa promessa a Daniel, revelada aí no capítulo 12, verso 13, que diz assim: depois de fazer a revelação, porque como falei aqui, fala das profecias, tá? O restante dos capítulos. E também fala das profecias escatológicas, que é as profecias do tempo do fim. Então Deus dá uma grande revelação a Daniel, que é o seguinte, capítulo 12, verso 13, que é para finalizar. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Amém? Então, diante de toda essa trajetória de Daniel, todo aquele ato de lealdade, de fé, de fidelidade, humildade, intercessão pelo seu povo, ele recebeu a promessa direta de Deus de que ele irá ressurgir nos últimos dias, no fim dos dias, para a glória eterna, para viver com Deus. Tá aqui a promessa, ninguém pode tirar essa promessa mais dele. Então, é isso que eu quero para finalizar. Daniel foi uma pessoa muito especial, assim como os amigos dele, mas a maior ênfase do livro é o próprio Daniel, que muitas vezes ele se retrata aqui em primeira pessoa, que ele fala dele mesmo em primeira pessoa, por isso os historiadores falam que foi ele mesmo que escreveu o livro de Daniel. Então assim, ele foi uma pessoa muito especial, fiel a Deus, leal a Deus, extremamente, não se deixou corromper desde sua mocidade, mesmo que tenha trocado o seu nome, mas não poderiam tirar de dentro dele o Deus a qual ele amava, o qual ele adorava e ao qual ele era fiel. Amém, irmãos? Que hoje possamos ter um pouco dessa fidelidade de Daniel em nosso coração, desse amor a Deus, dessa devoção, esse temor como referência, tremor porque ele é o dono da nossa vida e ele pode fazer conosco o que ele quiser, e ele criou os céus, a terra, a nossa vida, ele criou tudo e temos o sopro divino dele, né? E o amor e a reverência que devemos ter a Deus. Então, que tenhamos um pouco desse Daniel todos os dias, fidelidade e fidelidade até o fim. Amém? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Nós vamos procurar fazer novas séries aqui para o nosso canal. Se você puder, compartilha, tá, a palavra de Deus com outras pessoas, né? Se inscreve no nosso canal e deixa o teu curtir, deixa o teu comentário, que é extremamente importante. Que Deus abençoe você, te guarde, te livre de todo mal. Um feliz e adorado sábado a todos que estão nos assistindo nesse momento. E até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Fiquem todos com Deus.